Vamos lá, bom dia! Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com esta videoaula para a gente poder revisar alguns assuntos referentes aí à sua prova, né, a AV2 que vai acontecer, tá? Vamos trabalhar o uso dos porquês, né? A gente sabe que a grafia do porquê ela tem diversas formas, né? Ela é diferente, pode ser junto, separado, com acento, sem acento. Então, é sobre isso, basicamente, que nós vamos falar hoje. Só que vamos exercitar, né? A gente aprende praticando, fazendo os exercícios. Então, gente, pega seu material, pega, né, o caderno, tá? Para você poder acompanhar as atividades, para você se analisar, perceber o que você já aprendeu, aquilo que você já sabe, ok? Ter segurança, né? Quando chegar a hora da prova, tá bom? Então vamos lá? Deixa eu só organizar aqui também, né? Porque a gente tem que ter uma organização, ok? Assim tá melhor. Vamos lá então. Eu saio daqui para não te atrapalhar. E eu trago aqui logo de primeira um texto, né? Pequenininho, tranquilo, legal, dá pra gente ler. Falando aí sobre o urso polar, tá? E diz assim, ó, vamos ver o título aqui. Por que o urso polar... Até faltou o R, né, gente? Digitação, tá? É urso, né? Por que o urso polar dorme 6 meses? O urso polar, ele não dorme, hiberna. Nesse período, todo o seu organismo... Acompanha aqui comigo a leitura, gente. Vamos lá. Nesse período, todo o seu organismo muda. A temperatura do corpo cai, a respiração diminui e os batimentos do coração ficam quase imperceptíveis. Isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, pois durante as épocas mais frias, há pouca comida nas regiões onde vive. O período de hibernação não dura sempre 6 meses, varia de acordo com o clima e com as condições físicas do animal. Existem outros bichos que hibernam, como os esquilos do Ártico e as marmotas. Gente, é fantástica, né, a vida, né? E a perfeição de tudo, né? Tudo bem pensado e organizado. Então, justifique o emprego da grafia. Olha só, o porquê está separado no título do texto que a gente acabou de ler. Olha aqui, gente. Porquê, tá vendo? Separado. Então, vamos lá. Antes mesmo da gente começar o exercício, deixa eu lembrar para você. Nós utilizamos o porquê separado nas perguntas, ok? E aí você pode usar o porquê no início de uma pergunta, de uma frase interrogativa direta, tá? Você pode usar também o porquê separado no final da pergunta, só que lá no final você vai acrescentar o circunflexo, ok? O porquê junto, tá? Presta atenção. O porquê junto em respostas, você vai dando respostas, você coloca ele no início da resposta, então você usa esse porquê junto, ou no meio da oração para fazer alguma explicação, né? Você pode também explicar alguma coisa, tá? Ele pode aparecer também com circunflexo, né? E pode vir acompanhado do artigo o, quando você conseguir substituir o porquê pelo motivo, ok? A gente vai ver, a gente vai relembrar isso aí nos exercícios, tá? Talvez fique mais fácil para você entender, tá? E é isso. E o porquê separado também pode vir aí numa frase interrogativa indireta, por exemplo. E aí ele não vai aparecer logo no início, mas você vai perceber ali no meio que é uma pergunta indireta, então esse porquê é separado, tá certo? Tá? Então vamos lá. Deu para relembrar? Vamos então para a nossa primeira atividade. Justifique então esse porquê separado no título. Bom, se o título traz pra gente uma pergunta, essa é a justificativa, né? É uma pergunta direta. A frase é uma frase interrogativa direta.
ok? Então, quando você escreve aí uma pergunta, você deve utilizar o porquê separado, tá bom, gente? Muito bem. Na questão 2, o que você pode fazer, gente? Pausa o vídeo, copia aí a questão para você fazer no seu caderno, né? E depois que você terminar de copiar, você volta apertando o play pra gente poder, você ouvir aí a explicação, tá? Então, questão 2, vamos lá. Na passagem, isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, pois durante as épocas mais frias, o termo destacado aí, sublinhado, esse pois, poderia ser substituído. Letra A, porque separado. Na letra B, porque junto. Na letra C, porque separado com circunflexo. Ou na letra D, porque junto com circunflexo. Qual seria aí o porquê que você poderia substituir? Se a ideia é uma explicação, né? Você vai usar o porquê junto da letra B, tá? Então, ficaria aqui, ó. Isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, porque durante as épocas mais frias, e aí continuaria a história. Então, aqui, porque junto, indicando a explicação relacionada à informação anterior, tá bom? Muito bem, vamos para a questão 3. Copia aí essa parte, ó, vou te dar um tempinho. Grafou-se o porquê. Grafou-se, gente, é escrever, tá? Escreveu, então, né, o porquê corretamente em qual frase aí? Dessa forma que tá aí sublinhada, né? Junto e com acento circunflexo, tá? E aí ele quer saber em qual das frases você encontra esse porquê junto com o circunflexo de maneira correta, ok? Letra A. O urso hiberna porque... Na B, não sei por que o organismo do urso se modifica no período da hibernação. Na C, a hibernação do urso não dura 6 meses. Por quê? E na D, eu aprendi o porquê da necessidade da hibernação. Então, ele quer saber de que forma correta está aí a escrita do porquê. Vamos lá? Vamos verificar? Ó, o urso hiberna por quê? Gente, letra A. Se é uma pergunta e o porquê está lá no final, deveria ter acento, né? Então, essa aqui está incorreta, tá? Não sei por que o organismo do urso se modifica no período da hibernação. Olha só, ele não sabe o quê? Faltou aqui o motivo, né? Acabei clicando aqui. C. A hibernação do urso não dura sempre 6 meses. Olha aqui certinho, gente. Por quê? Então, veja bem, tá separado no final da frase, né? E tem o acento, tá? Esse porquê aqui, ele daria certo, estaria certo, se tivesse o ozinho aqui na frente. Eu não sei o porquê do organismo ou o organismo do urso se modificar no período tal, tá? Não, aqui faltou aí justamente. E aqui na C, ele escreve corretamente utilizando o porquê com acento circunflexo separado, tá? Aqui não está separado, mas aqui está no final da frase, porque é dessa forma que se usa o porquê separado com acento, ok? Tá? E na D, eu aprendi o porquê da necessidade da hibernação. Olha só, aqui faltaria o acento no E. Entendeu? Então, a correta aqui é a letra C. Tá? Copia aí, escreve, entenda. Questão 4. Ele pede agora para você corrigir as frases em que os porquês foram escritos incorretamente na questão anterior. E aí você pode dar uma olhadinha na questão anterior. Eu até fui explicando, né, cada uma delas, tá? A, a B e a D. E por isso eu vou colocar aqui para você, ó. O urso hiberna porque separado com acento circunflexo, porque no final da pergunta, tá?
Não sei por que o organismo. Aí aqui, ó, como ele não colocou o, ele separou, né? Porque ele também pode ser uma pergunta indireta, entendeu? Por isso ele separa. É o porquê de uma pergunta, só que indireta, tá? E eu aprendi o porquê, ou seja, o motivo, ok? Deveria ser dessa forma. Então aí estão as três escritas corretamente como deveria estar, né? No caso do exercício anterior, tá? Ok? Entendido? Muito bem. Vamos lá. Questão 5. Aqui, presta atenção, é para você elaborar frases com as diferentes grafias do porquê. Porquê junto, separado, com acento, sem acento. Essa é a hora de você treinar, né? Eu posso até te dar algumas sugestões, mas a ideia é que você escreva. Então, por exemplo, pensa numa pergunta. E aí, se é uma pergunta, você começa com o porquê. Você vai usar esse porquê junto ou separado? Vai respondendo aí pra mim. Hã? Separado, né? É uma pergunta. Então, aí você pensa numa frase, né? Por que você faltou ontem à escola? Por que você não quer falar comigo? Por que você não me telefonou? Olha aí quantas perguntas a gente pode fazer usando o porquê separado, né? No início da frase. Entendeu, gente? É isso, tá? Pensa numa bem legal aí e escreve, tá bom? Agora o porquê junto com acento. Você também pode utilizar ele em perguntas indiretas, tá? Você pode usar ele lá no final da pergunta também. Então, vamos lá. Você não veio ontem por quê, hein? Ó, esse porquê do final. Você não veio ontem por quê? Entendeu? Separado com acento, tá? Uma outra frase, o porquê junto, é a resposta, né? Aí imagina que alguém responde pra você. Porque passei muito mal, ou então porque fui ao médico, entendeu? Então, quando você responde, você usa o porquê junto, tá? Agora, o porquê junto com acento circunflexo. O porquê dele ter faltado à escola ontem foi porque ele foi visitar sua avó, entendeu? Alguma coisa assim, gente. Eu tô aqui pensando e é o que você deve fazer aí também, tá? Criar a sua frase, a sua oração, utilizando os porquês, tá certo? Pega o seu livro tem um monte de exemplos. E aí você não vai, lógico, copiar, mas você pode adaptar ou criar as suas, se inspirar, né? Nessas frases do livro para criar a sua, entendeu? Tá bom? Então vamos lá. Eu posso ir para a próxima questão? Trouxe um outro texto também tranquilinho, só para a gente poder treinar aí o uso dos porquês, né? Diz assim: havia uma escola muito legal em uma cidade do interior, onde as crianças eram muito felizes. Certa vez, quando estavam rindo muito na sala, entrou uma professora e perguntou: estão rindo de quê? Estão estudando para quê? Estão estudando? Aí, tá vendo? Tem um tracinho ali que é para você completar. Qual seria o porquê que entra aí, tá? Uma aluna muito extrovertida e simpática sai do meio do grupo risonho e responde à professora: ora, estamos aprendendo brincando. Também estamos estudando português.
Repara que tem uma linha aqui que é para você também completar, tá vendo? Será importante para o nosso futuro. Então, gente, vamos pensar. Estão estudando porquê, né? Como é que é esse porquê daqui? Separado com acento. É uma pergunta, correto? Muito bem. E aqui embaixo? Ora, professor, estamos aprendendo brincando, também estamos estudando português, porque será importante para o nosso futuro. Esse porquê daqui, ó, é uma explicação, não é? A menina está explicando. Se ela está explicando, é o porquê junto, tá? Muito bem. Vamos então para os próximos exercícios. Os porquês corretos para grafar o espaço que a gente acabou de ler do texto estão em qual ordem, gente? Letra A, né? Olha aqui, o porquê na pergunta lá no final e o porquê da explicação, correto? Que a gente acabou de falar aí com relação ao texto, tá? Muito bem. Na questão 7, pede para você completar os espaços com a grafia correta dos porquês. Vamos ver? Por que Bárbara não veio à festa? Ó, pergunta. Aí é 2. Bárbara não veio à festa por quê? Olha 3. Por que os alunos estão felizes? Na 4. Os alunos estão felizes por quê? Na 5. Ninguém apareceu à aula porque era feriado. E na 6, Fernando não fez o trabalho porque estava sem caneta. Percebeu, gente? Fácil, 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 né? Tranquilinho. Só para você treinar mesmo e ver que não tem dificuldade, tá? Então, vamos lá na primeira? Se é uma pergunta direta, olha aí. Por que Bárbara não veio à festa? Porque separado, tá? Na segunda, Bárbara não veio à festa por quê? Então, nós temos aí separado também, continua sendo uma pergunta, só que agora ele recebe um acento, né? O acento circunflexo, tá? Número 3. Início de uma pergunta, ó. Opa, aqui. Por quê, tá? Igual o primeiro. Na 4, os alunos estão felizes por quê? Olha aí. Pergunta separado com acento circunflexo, ok? Tá? Na 5, gente. Ninguém apareceu à aula porque era feriado, lógico. Então, explicando, né? Por que junto, tá? E na 6, Fernando não fez o trabalho porque estava sem caneta. Outra explicação também. Repara que as explicações é sempre referente ao que já foi mencionado anteriormente, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Deu para copiar, deu para fazer, tá conseguindo acompanhar? Vamos para o próximo slide, porque tem mais exercício aqui pra gente, tá? Olha número 8. Assinale a frase em que o uso do porquê está errado. Você sabe por que ela foi embora? Por que você quer saber isso? Essa decisão foi tomada por quê? Alguém sabe por que estamos aqui? Repara que você tem 4 perguntas, em todas elas você tem aí o uso do porquê, né? E ele está separado em todas elas, tá? Ele quer saber a que está errada. Vamos verificar então? Essa decisão foi tomada por quê? O que falta aqui, gente? O acento, não é isso? Acento circunflexo, tá? Não pode esquecer, final de pergunta, por que separado com acento circunflexo, ok? E a 9. Indique em qual frase o uso do porquê está correto. Agora aqui é que está correto, hein? Por que você está gritando comigo? Vou embora porque estou muito cansada. Alguém que me diga o porquê de tanta confusão? De tanta confusão, né? É exclamação, não é pergunta. A Helena sabe por que foi chamada a direção? Então, olha só, essa última aqui, ó, é uma pergunta indireta. Então, o porquê deveria estar separado, né? Não tá correto aqui. Alguém que me diga o porquê deveria ter, ó, acento circunflexo. Porque alguém deveria dizer o motivo aí de tanta confusão.
Vou embora porque estou muito cansada. Tá explicando aí por que ela está indo embora. E por que você está gritando comigo, já que é uma pergunta direta, esse porquê deveria estar separado. Então, a letra B é justamente a letra correta, ok? Acertou aí? Conseguiu identificar junto comigo? Vou dar um tempinho para você poder copiar. Vamos lá. 10. Assinale a opção que completa as lacunas de forma correta. Eu não fui à reunião. Pontinho, pontinho, pontinho. Estava cansada e não entendo. Pontinho, pontinho, pontinho. Isso está sendo criticado por todos. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Falam todos sobre isso? E mais pontinhos ou linha, né? Que é para você completar, tá, gente? Então, nós temos aí 3 opções. Eu não fui à reunião porque estava cansada e não entendo porque isso está sendo criticado por todos. Por que falam todos sobre isso? Por quê? Olha aí, gente. Dá uma olhada. Qual vai ser o porquê mais adequado aí para cada situação? Vou te dar um tempinho para você responder, tá? Vamos lá, então. Conseguiu? Vamos ver o que vai se encaixar melhor aí? Ó, não fui à reunião, tá explicando. Letra C, né? Então aqui, porque junto. E eu não entendo, ou seja, é uma pergunta indireta, ela não entende, ela gostaria de saber, né? O porquê. Não tem ou não, gente, tá? Não entendo o porquê, que a gente acaba falando, né? Não entendo o porquê, esse porquê é separado, tá? Não entendo porque isso está sendo criticado por todos. E aqui, na pergunta ele é separado e no final ele também é separado com acento, tá bom? Então vamos lá, letra C, ok, gente? Questão 11. Nas frases seguintes, você vai substituir as palavras destacadas, tá? Você tem aí pois, por qual novamente. Você tem aí o motivo e pela qual, tá vendo? E aí você vai substituir, tá? Pelo porquê. Como é que vai ficar cada uma delas? Vou dar um tempinho para você fazer. Olha aí, ela chegou atrasada porque apanhou um engarrafamento enorme. Então, você substitui, tira o pois e coloca o porquê junto, que indica uma explicação, tá? Na B, a diretora disse aquilo por qual motivo? Ou seja, uma pergunta, né? Lá no final, ó, porquê, com acento e separado. Por qual razão existe tanta rivalidade entre vocês? Então, esse por qual pode ser substituído, né? Pelo porquê separado, afinal de contas, é uma pergunta, tá? Na letra D, qual o motivo de tanto barulho? Então, olha aí, qual o porquê? Aqui sim você substitui, né, o motivo pelo porquê com circunflexo, tá? E na E, essa foi a razão pela qual saímos do Brasil. Então, essa foi a razão porque separado saímos do Brasil. Você substitui aí pela qual, pelo porquê separadinho, tá? Sem acento, hein, gente? Ok? Próximos exercícios, vamos lá. Está na hora de sabermos por que você foi embora sem dar explicações. Então, aqui na linha,
Está na hora de sabermos. Ou seja, é uma pergunta indireta, não é isso? Então, ó, porque você foi embora sem dar explicações. É o porquê separado, tá? Sem acento. Só leva acento no final e se for pergunta, ok? Na 13. Assinale as opções que estão erradas, gente. Olha aqui. Então, tem mais de uma. As opções. Atenção aos enunciados, tá? As opções. Então, tem mais de uma, tá? Vamos lá. As dificuldades, porque passei para te fazer feliz, né? Tá certinha. As dificuldades pelas quais passei. Se você conseguir substituir, você consegue identificar que esse porquê é separado. Na B, nunca entendi o porquê de tanta discórdia. Aguarda aí, vamos ver as outras. Por que você quer a minha ajuda? Pergunta, né, gente? Presta atenção. Ele vive perguntando por que você não fala com ele. O evento foi cancelado porque estava chovendo muito. Então, vamos lá? As opções que estão erradas, ó, letra C, já que é uma pergunta, né? Deveria estar separado, tá? E a letra D, ele vive perguntando por que você não fala com ele, não tem acento, tá bom? Então, fique atento aí às escritas dos porquês. Posso passar? Vamos lá. Ah, terminamos. Muito bem. Então, gente, olha só. Recapitulando aí, né? No seu livro 2, tá? Na página 100, você tem aí as explicações para sua consulta do uso dos porquês, tá? Na página 100, na página 101, na página 103, tá bom? Finalizando os exercícios aí das últimas páginas do seu livro 2. Então, olha só, tem muito exercício legal para você Ah, professora, eu já fiz. Não tem problema, refaça, entendeu? Você está estudando, né? Você está aí treinando. Então, quanto mais atividade, mais exercício você fizer, melhor será para você, tá? Então, não esqueça da grafia aí do uso dos porquês, não é difícil. Você vai conseguir desenvolver uma boa prova, tá bom assim, gente? Eu vou terminando então por aqui, a gente se vê numa próxima videoaula, tá? Um beijinho, fica com Deus. Tchau, tchau.